Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede para a nossa exibição do nosso programa Momento Bíblico, que vai sempre nas quartas-feiras ao vivo, às 21 horas, aqui pela TBS News, para o Brasil e para o mundo. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero louvar por você já estar conosco no chat aqui no YouTube, abençoando, prestigiando essa obra. Que Deus seja louvado através da tua vida. Deus abençoe a todos que estão chegando, todos que irão chegar, para a glória do nome do nosso Senhor. Estaremos fazendo uma pequena oração, depois estaremos adentrando no tema desta noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, realizado nessa obra, pela TBS News, pela proporção de o Senhor proporcionar essa programação. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Nossos irmãos amados e queridos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite em Cristo a todos, uma boa noite de salvação a todos que estão chegando pela primeira vez, ao qual ainda não conhece esse evangelho de salvação, o evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por todos aqueles que têm abençoado essa obra, compartilhado essa obra, têm abençoado o canal TBS News, têm abençoado o meu canal Fábio Vladimir, e para tudo a glória de Deus. A Bíblia nos ensina em João no capítulo 1, versículo 3, que tudo é para Ele, tudo é por Ele, porque se não fosse Ele, nada do que se existe se fez. Então nós estamos alegres e gratos ao nosso Deus por proporcionar essa dimensão de conhecimento a qual Deus nos concede para cada um de nós, de podermos agregar a edificação da palavra, a edificação do ensino bíblico, a edificação da estrutura espiritual da nossa vida. Quando nós estamos diante do querer aprender do Senhor, diante de uma estrutura espiritual, nós vamos conhecendo mais Jesus, nós vamos conhecendo mais as Escrituras, vamos entendendo a profundidade da revelação daquilo que Deus tem para conosco, daquilo que Deus tem para a humanidade. Então é muito interessante e importante que quando nós entendemos a profundidade das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos bíblicos, que é muito essencial, extremamente importante para a nossa vida cotidiana, nossa vida cristã, para nos trazer não só uma questão de aproximação a Deus, não só de estarmos mais avantes e próximos de Deus, mas principalmente os ensinamentos bíblicos nos traz uma formação cristã, um conhecimento cristão, uma estrutura diante de uma responsabilidade da forma de como Deus se comunica e nos instrui e nos leva ao caminho santo, no caminho saudável, no caminho que lhe agrada ao Pai, agrada ao Filho e agrada ao Santo Espírito. Mas para isso eu entender, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso me aprofundar mais de Deus. E como me aprofundo e conheço mais de Deus? Somente através das suas Escrituras, através dos ensinamentos da palavra de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Quando nós queremos aprender mais de Deus, somos melhores na presença de Deus. Não é uma questão de competitividade um para com o outro, mas sim conhecimento para nos levarmos uma espiritualidade melhor diante do Pai, uma espiritualidade melhor diante da congregação, diante do ministério, diante da nossa vida familiar, diante da nossa vida secular. Então nós vamos distinguindo o que é santo, o que é agradável, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas para isso, necessário é aperfeiçoarmos. A Bíblia também nos ensina que quando o apóstolo Paulo ensinou que Jesus Cristo viria e de glória em glória vai nos aperfeiçoando perante as nossas fraquezas, porque nossas limitações humanas, nossos desejos humanos que nos remete à nossa fraqueza humana, e que a palavra de Deus ela é autossuficiente para nos mantermos cada vez mais firme diante de Deus e diante das suas promessas.
E com isso, o nome do Senhor é glorificado e engrandecido sobre todos nós. Então, essa formação nos traz um caráter e uma índole espiritual, que ela automaticamente é espiritualizada em nossa vida, na vida de quem é Deus, quer realizar uma grande obra. Ou seja, muitas das vezes, quando nós estamos sendo espiritual, num processo de espiritualidade, aí Deus, Ele usa-nos como um grande instrumento. Coisa boa, né, meus queridos? É saber que temos essa possibilidade, essa permissividade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, de podermos ser útil, útil para a grande obra, para uma grande instrução do Senhor para com as vidas. Isso é importante, irmãos. Isso agrega valores, isso agrega uma dimensão do aceite a Jesus, do aceite à palavra, porque aceitar a palavra, tentar viver essa palavra de Deus grandes desafios, enfrentamentos e conflitos da nossa vida secular, nossos interesses e a nossa forma de agir, de pensar, meditar, interpretar e tomar de decisões. Enfim, quando a palavra de Deus ela está processando, trabalhando na nossa vida, é necessário com que nós rejeitamos aquilo que precisa ser rejeitado, para que o campo espiritual de Deus assuma esse espaço, assuma essa importância de trilha, de caminhada com Deus, de caminhada cristã. Isso é importante, mas quando nós aderimos essa visão e esse entendimento, não é só uma questão de revelação. A maior e suma importante revelação é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então é necessário com que nós entramos nesse interesse de aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus, para obtermos não só conhecimento, mas vida, estilo de vida, estarmos mais íntimo com o Pai, mais íntimo com o Espírito Santo. A revelação que ela é importante para o entendimento, a compreensão, aquilo que Deus nos dá, o discernimento para entendermos a sua palavra, entendermos os seus ensinamentos. E quando nós entendemos os seus ensinamentos, de maneira nenhuma teremos uma vida de heresia, uma vida de apostasia, uma vida de distanciamento de Deus, mesmo estando na casa do Senhor. Estamos vivendo uma grande guerra espiritual. Qual é a guerra espiritual? Muitas das vezes, muitas pessoas estão na igreja, estão nos ministérios, mas o seu envolvimento, o seu conhecimento, a sua forma de querer se aprofundar, de estar mais com Deus, está distante, está longe. E é disso que o inimigo muitas das vezes está operando, pilotando essa forma de que as pessoas não possam se achegarmos a Deus. Porque se eu não achego a Deus, eu não tenho mais de Deus na minha vida, eu não tenho mais conhecimento de Deus na minha vida, eu não tenho mais obras espirituais de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou longe, porque eu digo que honro a Deus de lábios, honro a Deus de corpo, mas a minha alma e o meu espírito está longe. Então eu preciso estar totalmente pleno com Deus, totalmente inteirado com Deus, para recebermos as mais preparadas bênçãos de Deus sobre a minha vida, os milagres, os sinais, os prodígios de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso alcançar isso, mas para alcançar isso, oração, palavra, ensinamento, hermenêutica, exegese. E aplicando a hermenêutica e a exegese, vem o discernimento do quê? Do Espírito, e discernimento da palavra, discernimento do Espírito para entender o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo das nossas almas, discernimento da palavra para ver a compreensão daquilo que Deus está revelando para você e para mim e para todos, discernimento
momento para entender o conceito bíblico, o conceito dos livros, o conceito igreja, o conceito chamado, o conceito eclesiástico. Então todas essas coisas eu consigo entender através de ensinamentos bíblicos. O conceito de salvação, o conceito de santificação, o conceito de regeneração, sabe? Mudança e transformação. Tudo isso, para eu entendermos, significa que eu preciso aprender do Senhor. Muitas das vezes Jesus disse: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu estou aprendendo com Cristo. Preciso aprender com Cristo para mostrar para Deus que há um interesse, há um envolvimento do Pai comigo e comigo com o Pai. Isso é importante. Com esse envolvimento eu vou sendo uma nova criatura na presença do Senhor, lavado, remido e de boas obras, pessoas mudadas, transformadas pelo poder regenerador do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós entendemos isso, eu preciso ter uma base. A base é a palavra de Deus, mas por que a palavra de Deus é a minha base? E tem que ser a nossa base. Vamos ver na palavra de Deus, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Primeiro ponto que eu preciso entender, quando nós olhamos Timóteo no capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então eu preciso entender que a palavra de Deus, do início ao seu término, ela é inspirada. Inspirada por quem? Pelo Espírito do Senhor, revelando aos homens, para que o homem que escrevesse os seus livros, as suas cartas, as epístolas e os salmos, Atos, então todas essas coisas, a poesia, a simbologia que está dentro da Bíblia Sagrada, todas essas escritas se torna sagrada porque entrou o divino. Até então, quando o homem começa a escrever e quando ele começa a obter a inspiração, o autor da carta, essa inspiração divina denota que já é uma escritura sagrada. E por ser uma escritura sagrada, aí eu preciso acreditar da forma de como ela é divinamente inspiradora para a minha vida, para que eu possa aprender os ensinamentos do Senhor, da sua lei, os ensinamentos de Cristo, da sua graça sobre nós, para eu ter uma vida cada vez mais cristocêntrica na presença do Senhor. Quando você eu tenho uma vida cristocêntrica na presença do Senhor, tudo será andando na presença do Pai. O Pai cuida dos nossos planos, o Pai cuida dos nossos projetos, o Pai cuida das nossas atitudes, o Pai, Ele cuida e recebe a nossa adoração. Viemos fazer o que na casa de Deus? Viemos aqui orar, viemos aqui adorar, viemos aqui aprender do Senhor. Então o Pai, Ele cuida e se tratar com uma peculiaridade muito sublime. Para quê? Para que o povo aprenda, saia daquela escravidão espiritual, saia dos hábitos que não agradam a Deus, saia dos usos e costumes que o mundo lá atrás estava sobre nós. E muitas das vezes com os ensinamentos bíblicos podemos ser moldados pelo Senhor, podemos ser lapidados por Deus, lapidado e transformado a nossa vida. Para quê? Para que possamos produzir honras e glórias ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. O maior prazer de Deus é quando o seu povo traz para Ele a reciprocidade. Reciprocidade de quê? Da gratidão. Reciprocidade de quê? Do aceite à palavra. Reciprocidade de quê? Da vivência da palavra sobre a nossa vida, e para que ela tenha efeito sobre nós, tem efeito sobre a casa, tem efeito sobre o teu povo. Um povo que é lapidado pelo Senhor, um povo que é moldado pelo Senhor através dos ensinamentos bíblicos, ele é um povo verdadeiro, sincero, um povo de adoração, um povo que tem a palavra sobre a tua vida, um povo que tem a verdade sobre a tua vida. Por isso que Jesus também, ele nos ensina nas suas palavras: conhecereis a verdade
E a verdade vos libertará. Nos liberta por quê? Por que eu preciso me libertar? Preciso me libertar porque eu preciso conhecer a verdade. Porque a verdade está posta para que eu possa atingir e recebê-la como regra e estilo de vida, e com um coração extremamente aberto para que essa verdade seja constantemente gravada em nosso coração, em nossa vida, e o nome do Senhor será exaltado, porque estamos vivendo a verdade, estamos vivendo a sinceridade e a justiça de Deus. Porque se a palavra é inspirada divinamente e com instruir em justiça, justiça que é a verdade de Deus. E quem que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus é a verdade de Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Para eu entender que Ele é a verdade, é o caminho e a vida, eu preciso meditar, eu preciso aprender, eu preciso me aprofundar e mergulhar nos ensinamentos do Pai, para entender a sua veracidade dos seus planos sobre nossa vida. E aí as coisas vai tudo bem. Pode ter lutas, enfrentamentos, dificuldades, necessidades, mas todas essas coisas Deus vai tratando, cuidando, para que nós não esmoreça espiritualmente e não morremos espiritualmente, mas temos motivos plenamente de, quando se achegarmos a Deus, como diz a palavra, se chegai-vos a mim e chegarei a vós. Então, quando eu se achego a Deus, Ele se apresenta a mim pelo teu Espírito Santo na minha vida. Então é necessário com que a igreja se desperte, observe e entenda que precisamos sempre levar para o Pai a reciprocidade da adoração, a resposta da palavra sobre a nossa vida, e fazer com que o Pai seja engrandecido. Quando nós observamos o outro versículo bíblico, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído toda a boa obra. Então tudo isso, irmãos, início, meio e fim. Início, o aceite, o início da camada, a primeira camada espiritual, o início do aceite. Para eu entender o aceite da palavra e Cristo como meu Senhor e meu Salvador, foi necessário o quê? Duas coisas: a mensagem bíblica, o versículo bíblico, o ensinamento bíblico. E a segunda coisa fundamental, pegando todas essas coisas, o próprio Espírito Santo tocando sobre as vidas, convencendo o homem, a mulher do seu pecado, que é um pecador e que precisamos do Salvador. Então a instrução do Santo Espírito é pegar a palavra e ir de encontro àquele que é o mais necessitado, aquele que é mais preciso, e chama ele para a sua obra, chama ele para o teu reino, e chama ele para o grande processo transformador de Deus. Muito bem, aí vem a parte 2, quando já estamos nesse processo, nesse trabalho, vem o processo regenerador do Santo Espírito, para que ele continue me convencendo que eu preciso me desprender da velha criatura, me desprender dos velhos hábitos, me desprender daquilo que não agrada a Deus, que outra hora eu achava que não tinha importância nenhuma, que era tanto faz e tanto fez, Deus não se importa para isso. Mas essas coisas do velho hábito, dos velhos costumes, dos velhos pecados, são suficientes para me mantermos distante do Pai, distante da sua palavra e da tua santidade. Mas o Espírito Santo, eu entendo, e vejamos, meus queridos amados, que o Espírito do Senhor está numa das maiores missões de todos os tempos: convencer o homem do pecado do teu juízo, e convencer a igreja, ser igreja, convencer a igreja, ser melhor na presença de Deus, aceitando sempre Jesus como seu único e suficiente Salvador, como a necessidade espiritual que a igreja está passando
perdendo cada vez mais. A espiritualidade está deixando de ser espiritualizada e adentrando cada vez mais o fator humano, adentrando cada vez mais o fator do ego e da vanglória, e deixando aquele que é principal, que é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Porque o que nós temos, meus queridos, amados, o que nós temos para colocar diante de Deus, para dizer: Deus, eu sou digno, eu sou merecedor? O que nós temos? Se não for a graça, se não for a misericórdia e se não for o perdão de Deus sobre a nossa vida, o que teremos para apresentar diante do Pai? A Bíblia também nos ensina que nós podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias, com as vestes salpicadas do pecado, totalmente cheio de mácula, mas o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo mal está sempre pronto para nos colocar nossas vestes espirituais, lavada e remida no sangue do Cordeiro, para que chegamos diante de Deus perfeito, pleno diante da tua presença. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, assim como foi a oração de Jesus, que disse: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Enquanto nós estamos vivendo esse versículo e essa palavra oratória de Cristo, nós entendemos o quê? Que ainda secularmente estamos no mundo pelos afazeres que temos que fazer. É o trabalho, é transporte, é dinheiro, é veste, todas as coisas para ser resolvida, os negócios do dia a dia. Tudo isso faz parte do mundo. Por isso que Jesus disse: eles estão nesse mundo, mas espiritualmente eles não são desse mundo, não fazem parte desse lugar. Somos peregrino, somos viajante. A partir do momento que eu entendo que Ele nos chama para uma grande obra, e por essa grande obra com um grande propósito, e o propósito maior do Pai é a salvação eterna. Mas enquanto não chega este tão glorioso momento, tão desejado momento e esperado, a igreja precisa se movimentar, a igreja precisa se despertar, se preparar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há o momento que a porta da graça, a arca da salvação ainda está aberta. Mas vai chegar a hora que tudo isso vai se passar e se acabar. Mas enquanto isso não chega, Ele nos chama para sermos melhores na presença do Senhor, para engrandecer o teu nome. Necessário é que quando se achegamos da presença de Deus, precisamos estar se mergulhando nas profundezas dos ensinamentos do Pai, para que possamos cada vez mais alcançar uma estatura espiritual, umas camadas espirituais que agrada o Pai, que sabe que temos palavras, conceitos, discernimento e entendimento, não apenas para provar que tem mais do que o outro, mas para provar que você se desligou da terra, se afastou daquilo que a terra proporciona, mas entrou naquilo que Deus mais quer, aprendendo dele, conhecendo mais a Ele, conhecendo os seus propósitos, planos, atuações, absorvendo perante as Escrituras sagradas exemplos, testemunhos, motivos de podermos cada vez mais se alegrarmos espiritualmente e se alegrarmos nossa emoção, nosso sentimento na presença do Senhor. Isso é fortalecimento espiritual. E quando nós estamos se fortalecendo espiritualmente, os sinais das fraquezas espirituais não irão nos alcançar. Fraqueza na oração, fraqueza no jejum, fraqueza na leitura. Quando eu vou ler dá sono, quando eu vou ler eu tenho cansaço, quando eu vou ler eu não consigo entender. A Bíblia diz que quando eu peço para Deus sabedoria, Ele nos dá. Quando eu peço para Deus entendimento, Ele nos dá. Quando eu peço a Deus força,
para se esforçar na tua presença, Ele nos dá força, mas eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso dar a minha primeira atuação, para que eu veja o retorno de Deus atuando sobre a minha vida. Quando eu quero aprender mais do Senhor, eu tenho vontade de aprender mais do Senhor. Sabe, o que nós temos de proporção, de ensinamento dentro da casa de Deus, que precisamos agarrar com toda a força possível, para aprender um com os outros, sermos consolados um com os outros, sermos espiritualizados um com os outros. Mas para isso acontecer, necessário é eu valorizar o ensinamento bíblico da casa de oração, eu valorizar o ensino bíblico da casa de oração, para que eu aprenda e também seja aprendizado sobre todas as coisas, aquilo que Deus está entregando para o seu povo. Coisa interessante e importante é, quando eu valorizo o ensino bíblico da minha casa de oração, eu estou sendo abençoado, abençoado pela ação, abençoado pela atitude, abençoado pelo prazer, a alegria de estar envolvido no ensinamento, de conhecer mais Deus, diante da sua palavra, da revelação que Ele tem para com a minha vida, ser melhor perante aquele dia que você passou, diante da noite, do horário do ensinamento bíblico, da casa de oração. Naquele momento, é a hora que às vezes Deus quer falar com você, é a hora que Deus quer esclarecer alguma coisa, através dos ensinamentos, através das escrituras, através ali da hermenêutica e da exegese. Mas para isso eu preciso entender que Deus, eu quero mais de Ti, não quero mais das coisas do mundo, não quero ficar preso por aquilo que está me atrapalhando o meu crescimento, porque o Senhor Jesus me ensinou, crescei na graça e no conhecimento. Quando eu cresço na graça, eu cresço em Cristo, eu cresço nas atitudes, semelhança como Ele, atitudes como Ele, espelhamento nele, espelhamento sobre Ele, e conhecimento, crescendo na sua palavra, conhecendo cada vez mais aquilo que as revelações das Escrituras têm para conosco. Por isso que o salmista Davi nos deixou um exemplo. Quer ver comigo? Salmo no número 1, versículo 2, olha lá o que está escrito: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Meus amados e queridos irmãos, que coisa importante é que quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela liga uma coisa com a outra. Então a palavra de Deus não tem formas com que ela não se comunique. Sempre uma palavra falando com a outra palavra. Sempre uma passagem bíblica falando com outra passagem bíblica. Não existe esse negócio de versículos isolados. Eu queria entender aonde tem essa base. Por que não existe esse negócio de dizer de versículos isolados? São conceitos e categorização que às vezes o ser humano coloca de um contexto de um versículo, que ele não faz parte de uma comunicação, de uma base bíblica, ou de um versículo que tem a sua chave bíblica, para eu explorar, para eu esmiuçar, para eu aprender aquela base, aquela chave, para eu ir mais além, me avançando no conhecimento da revelação da palavra. Então muitas das vezes as pessoas têm o hábito de dizer que é versículo isolado. Como que ele é isolado se ele tem uma base? Como que ele é isolado se ele está numa continuidade de uma passagem? Como que ele é isolado se eu pegar ele e as referências deles, as verbetes dele, o contexto dele e aquilo que ele mostra em outros capítulos e outros livros? Ele não é isolado, ele tem um início para outro significativo de uma história, de um segmento de conhecimento. Então, a Bíblia toda ela é completa. Como que eu conheço isso? Ensinando e aprendendo sobre ela. A Bíblia toda é plena, ela é autossuficiente, ela não precisa de outros livros, ela não precisa de nenhum mecanismo, ela não precisa de nenhum orientador para dar seguimento sobre ela. Ela precisa do quê? De pessoas que querem aprender mais dela, porque o próprio Espírito é o revelador, o próprio Espírito é aquele que instrui aqueles que querem aprender. E quando nós queremos aprender de maneira
maneira nenhuma, dentro de nós, irmãos, dentro de nós, não podemos extinguir a palavra de Deus, não podemos extinguir os ensinamentos de Deus sobre a casa de oração. Há muitos lugares que estão deixando de dar ensinamentos da palavra de Deus. Há muitos lugares que não tem mais cultos de palavra de Deus, não tem mais cultos de ensinamentos. Há muitos lugares que não tem mais isso, e extinguiram isso, porque acham desnecessário ter essas coisas. Em contrapartida, no paralelo a isso, quando eu tiro aquilo que traz o conhecimento, quando eu tiro aquilo que eu não quero aprender para passar para o povo, eu tenho o resultado rápido, rasteiro, que significa fraqueza espiritual. Um povo disperso, um povo sem conhecimento, um povo sem estrutura, um povo sem visão e sem noção do que está se ouvindo, as heresias tomando conta, os ventos de pregações estranhas tomando conta. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o povo não está meditando mais na palavra, o povo não está querendo mais aprender mais do Senhor, o povo não está mais querendo mais entender mais a palavra de Deus, da sua revelação sobre a nossa vida. O povo não quer mais ir nas escolas bíblicas, o povo não quer mais aprender mais dos temas bíblicos, o povo não quer mais conhecer mais do Senhor através das mensagens bíblicas, e querem mais o que é fácil para o meu entendimento. Ou seja, eu saio de uma camada espiritual e volto para a camada número 1. Qual é a camada número 1? Eu quero uma leveza, eu quero uma leveza de espiritual, eu quero uma leveza de conhecimento, eu quero uma leveza de entendimento, aquilo que me agrada, aquilo que me lhe apraz, aquilo que está diante dos meus conceitos e da minha forma de aceitação. E muitas das vezes a forma de aceitação não é a forma da aceitação de Deus. Muitas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer para mim. Por quê? Mas para eu ter esse conhecimento, necessário é duas coisinhas: discernimento do Espírito e meditação da sua palavra. Se eu tiro a meditação da palavra de Deus na casa de oração, dentro de um ambiente eclesiástico, o resultado é óbvio: o lobo vai entrar entre o aprisco das ovelhas e vai ser disfarçadamente pregar o que ele quer, e as ovelhas, por falta de conhecimento, por falta de estrutura bíblica, por falta de estrutura espiritual, por falta de conhecimento vindo do alto, sabe? O pão que desceu do céu, o pão que alimenta, o pão vivo, que sabe, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Por falta desse pão, por falta desse alimento, as pessoas vão ficando cego espiritual, vai formando sobre si as escamas, tampando os seus olhos espirituais e não conseguindo entender, não conseguindo mais compreender aquilo que é de Deus, mas apenas compreendendo o que é do homem, apenas entendendo o que é humano e não compreendendo o fator real que é do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que quando Paulo disse também, lá naquela leitura de cartas de Coríntios, no capítulo 11, há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Quando ele disse isso, não só para a igreja de Corinto, para os irmãos ali daquela época, deixando também um alerta muito grande para a igreja do século 21, que há muitos hoje que se diz ser evangélico, há muitos hoje que se diz ser cristão, há muitos hoje que se diz ser gospel, mas muitos estão doentes, muitos estão dormindo e muitos estão fracos no entendimento, fracos na compreensão, fracos no conhecimento da palavra, porque não medita mais, não lê mais, não pegam mais na palavra, não vão mais com a palavra para a casa de oração, só querem a distração gospel, só querem a distração evangélica, só querem a distração que conforta o meu ego, conforta o meu prazer, conforta o meu coração, conforta
conforta o meu sentimento, eu só quero essas coisas. Mas quando Deus fala em santificai-vos, porque amanhã farei grandes coisas, aí é pesado. Essa palavra não é para mim, porque eu já sou liberto, eu já sou salvo, Deus já me chamou, não preciso dessas coisas. Está no erro espiritual, está no erro, está cauterizado nas suas próprias forças, está cauterizado na confiança da força do seu próprio braço. E como diz o salmista, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. Sabe o que é isso? Porque muitos hoje confiam apenas nas suas próprias forças e no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento, na sua própria teologia, no seu próprio discernimento, na sua própria hermenêutica, oratória, exegese. Só confiam nisso e esquece de confiar no principal, chamado Bíblia Sagrada, Escrituras. Esquece de voltar a mergulhar nesse assunto e entender que mesmo que você tenha teologia, mesmo que você tenha formação, mesmo que você tenha o conhecimento, mesmo que você teve a oportunidade de ter uma oratória sobre a tua vida, de poder estudar hermenêutica, exegese, tantos outros temas maravilhosos que compõem a teologia, graças a Deus que você teve essa oportunidade. Mas muitos hoje na casa do Senhor não têm essa oportunidade, não teve essa oportunidade, muitos não conseguem chegar a essa oportunidade. Mas você foi chamado para instruir, para ensinar, para capacitar e ser capacitado. Você foi chamado para trazer o pão com excelência, o pão da virtude, o pão da sabedoria, o pão do conhecimento vindo do alto de Deus sobre a tua vida, a qual Deus, pelo teu Santo Espírito, pega tudo aquilo que você já fez, a tua formação acadêmica, Ele pega todo esse instrumento que está sobre a tua vida e usa com humildade para aqueles que ainda não têm, para aqueles que ainda não sabem, para aqueles que não se achegou ao conhecimento. Aí tu verás a grandeza de Deus sobre a tua vida, aí tu verás a proporção abençoadora do Pai sobre a tua vida. Por quê? Porque você está não confiando mais no seu intelecto, não está se apoiando no seu próprio degrau do conhecimento, mas você está se apoiando no poder da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina na palavra de Deus em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que dizemos, que somos, que falamos, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando eu entendo isso, que a palavra é o poder de Deus, eu preciso mergulhar nesse ensinamento para que este poder de Deus seja explícito sobre a minha vida e sobre a casa de oração, sobre os irmãos, sobre a irmandade do Senhor. Aí o poder de Deus atuando de uma forma contextualizada, de uma pluralidade, a todos serão abençoados. Sabe por quê? Porque você foi o canal de bênção, porque você foi o canal da abertura, do milagre, da resolução, foi a abertura da resposta. Deus te usou por esses atos para você ser melhor na presença dEle e as pessoas, através da tua vida, ser melhor para com Ele, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Muitos estão perdendo nos dias atuais, porque estão colocando as suas razões no propósito pleno da vontade de Deus, e estão perdendo a oportunidade, irmãos, estão perdendo de construir uma igreja melhor, sabe, de administrar uma igreja melhor, de administrar uma igreja
vitoriosa, de uma igreja plena, de uma igreja cheia de Deus, cheia da tua virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista aqui que falou, no Salmo 1:2, antes medita na lei do Senhor, que é a sua palavra, seus estatutos, a sua lei sobre nós. Quando eu medito nela de dia e de noite, eu estou dando a entrada, eu estou abrindo meu coração para que Ele seja o primeiro sobre todas as coisas. Jesus tem que ser o primeiro de todas as coisas. Jesus tem que ser o primeiro de toda a minha forma de ser, de dia e de noite. Mas tem o fator humano, trabalho, estuda, os negócios da vida. Sim, mas Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o único, a razão, a perfeição sobre nós. Então todas as coisas vai bem, porque Ele está sobre nós. E quando Ele está sobre nós, vai dando conhecimento sobre todas as coisas. Interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, vem comigo em Atos, no capítulo 18, versículo 24. E está escrito: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, meus queridos amados, veja bem, nós sabemos que existiu a turminha de Apolo, a turminha de Pedro, a turminha de Paulo. Então, sobrou quem? A turminha de Jesus. Então, veja bem, qual turma que você está nessa noite? Qual turma que eu pertenço nessa hora, nesse momento, nessa hora da noite? Qual turma? Faz uma reflexão. Qual turma você está pertencendo? É a turminha de Apolo? Mas Apolo aqui diz que ele era poderoso no conhecimento das Escrituras, mas o conhecimento dele ia só até João. Então veja bem, o Apolo era pregador, eloquente. Em outras palavras, a palavra eloquente era explosivo na sua comunicação, é explosivo na sua forma de expressar a palavra de Deus. Ou seja, ele tinha uma oratória expositória da explosão da palavra. Então, veja bem, e muitas pessoas, quando olham os Apolos de hoje em dia, se tornam muito encantados por causa da explosão, por causa da expressão da eloquência. Então, eu não posso me encantar com essas coisas, eu não posso levar a minha vida sobre essas coisas. Eu preciso entender o que o Apolo está falando. Eu preciso absorver o que está saindo da vida de Apolo por Deus sobre a minha vida, para que eu possa compreender aquilo que é realmente necessário para comigo, e não olhar para o Apolo só do fato dele ser eloquente, só do fato dele ter boa comunicação, só do fato dele ter boa exposição da palavra, já me encantar, já me fazer uma pessoa agora seguidor do Apolo. Agora eu vou seguir Apolo e não vou seguir Paulo. Por quê? Paulo na calmaria do ensinamento, Paulo na sua forma humilde e ser do ensinamento, de uma forma que até mesmo aquele jovem Eutico, ele dormiu na janela e caiu. Nós sabemos da história. Mas por quê? Porque o sermão, que foi bem demorado, passou-se horas, e Paulo na calmaria dos ensinamentos. Fico pensando aqui comigo o estilo da mensagem de Paulo, a forma de como ele se expressava. Fico tentando entender a forma da comunicação dele para com aquele povo, para com a igreja nas suas missões. Então fico pensando de como a instrução da sabedoria que estava sobre ele, para ele expressar sobre os seus ouvintes, para os irmãos. Então não houve encanto. Por que não houve encanto? Porque o saber, irmãos, era mais importante do que a visão, a expressão ocular. Era muito mais importante do que eu ver apenas uma exposição de uma eloquência. O saber é muito mais importante do que isso, porque a eloquência é a forma de como eu entrego a palavra, é a forma de que eu perfio o jeito do mensageiro. Mas isso não é uma regra, isso não é a obrigação
obrigatoriedade, isso é apenas um perfil, mas muitas pessoas estão olhando mais para essas coisas do que para o ensinamento mais calmo, o ensinamento mais direto, mais tranquilo, que todo mundo possa entender, todo mundo possa compreender, todo mundo possa absorver e sair de lá felizes, cheio do conhecimento de Deus sobre a tua vida. Então, quando nós pegamos esse assunto da questão de Paulo sobre que não poderia faltar ensinamentos da palavra de Deus daquela época, para que o povo fosse instruído de toda boa obra. Atos capítulo 18, versículo 25, vamos ver comigo? E este era como? Olha aí, este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso e espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Descrição de quem? De Apolo, a qual ele tinha conhecimento, tinha entendimento, o seu espírito falava e ensinava aquilo que Deus dava para ele, mas faltava o quê? Conhecer a graça. Ele não conhecia a graça ainda, ele só conheceu até o batismo de João. Então ele não conheceu a graça, e Paulo conheceu a graça. Paulo vive e viveu na graça. Então a igreja, irmãos, necessário que quando ela absorve o conhecimento da lei, dos estatutos de Deus, se pegarmos lá do Velho Testamento, desde a época de Êxodo, capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, a lei do Senhor, se pegarmos os 5 primeiros livros do Pentateuco, escrito por Moisés, nos traz o entendimento da lei do Senhor sobre o povo, e aquilo que eu posso absorver para melhor para a minha vida e trazer o entendimento da graça do Senhor, de uma era cristocêntrica, de uma era agraciada, de uma era a cada vez mais livre do Senhor, sabe? A liberdade cristã, a liberdade de Jesus sobre a nossa vida. E quando eu tenho a liberdade de Jesus sobre minha vida, eu vou me enquadrando em João no capítulo 3. João no capítulo 3, versículo 3, quando se encontrou Jesus com o mestre do conhecimento, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus amados e queridos irmãos, como que eu vou ter o conhecimento do novo nascimento, sendo que nós já nascemos dentro de uma esfera humana, dentro de um conceito humano? Mas eu preciso nascer numa espiritualidade, preciso nascer de novo para com Deus, para que agora o Senhor reine e opere sobre a minha vida, e eu seja melhor na tua presença. Então Jesus disse: em verdade, que é Ele, em verdade que é a palavra, concílio a palavra em Cristo, que é Ele, faz uma ligação aí, de verdade, palavra, e verdade, Cristo, porque Ele é sincero, Ele é a justiça de Deus, autêntico e pleno, perfeito do Pai, e a sua palavra. E é a justiça que nos justifica diante de Deus, e quem nos justifica é Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, quando eu vou querendo ter a palavra de Deus sobre a minha vida, eu vou obtendo um novo nascimento, eu vou obtendo uma nova ideologia, uma nova ideia, sabe? A ideologia humana. Não estou falando só de ideologias de gênero, eu estou falando de ideologia de gênero humano, conceito humano, sabe? De sermos mudados e transformados, libertos, santificados para a obra do Senhor. Então veja bem, o reino do Pai morando agora, vivenciando sobre nós. Mas para isso acontecer, necessário é nascermos de novo. Nascendo de novo, agora eu vou produzir o que? As feições de Deus sobre a minha vida e a minha casa e a minha história. O nome do Senhor vai ser glorificado e engrandecido. Romanos capítulo 12, versículo 7, observe comigo que está escrito. Quando Paulo ele escreve a carta para os irmãos de Roma, ele disse: se você está agregado ao ministério que seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Queremos que o povo venha para a igreja, queremos com que o povo entenda os ensinamentos que está sendo dado pela igreja, queremos que o povo observe, absorva o ensinamento da palavra. Muito bem, mas precisamente é necessário com que
eu entregue para um povo um ensinamento de qualidade. Eu entregue para o povo um ensinamento que chame a atenção, instrui o povo e traz o povo de volta para o reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12, olha comigo. E querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando eu trago um ensinamento de excelência, quando eu trago um ensinamento para a casa de Deus, com qualidade, eu estou aperfeiçoando os santos, eu estou me aperfeiçoando, eu estou aperfeiçoando a obra, eu estou aperfeiçoando o ministério, as pessoas estão sendo edificadas, o corpo de Cristo está sendo melhor, o corpo de Cristo está tendo vida, porque a palavra está vivenciando sobre o corpo de Cristo, porque o povo está sendo gerado para o novo nascimento e da perfeição plena para o Senhor, e também para que a ministração do ensino está sendo exercida com excelência, e quando está sendo exercida com excelência, o Espírito Santo de Deus faz obras grandes. Fala com as vidas, ensina as vidas, instrui as vidas, revela as vidas, faz grandes obras, porque você que foi o ensinador, trouxe qualidade, trouxe espiritualidade, trouxe motivos, razões e circunstâncias das pessoas virem para a casa de Deus, dos ensinamentos, dos cultos que são mais difíceis de ter cooperação, que é o culto de ensinamento, que é a escola bíblica dos domingos, os cultos que são maiores desafiadores, porque são cultos que muitos não têm interesse, muitos não querem, muitos não desejam, poucos têm, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ainda chama o seu povo para a perfeição, chama o seu povo para a instrução. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz, para que nós não sejamos como meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos querem ser orientados, mas não querem buscar orientação, muitos querem ser ensinados, mas não querem adquirir a verdadeira orientação, muitos querem um ensinamento fácil, de facilidades, mas não querem enfrentar a verdadeira revelação com oração e com desejo, com atenção e com fé. Muitos querem estar cheio de Deus, mas não querem buscar o próprio Deus. Muitos querem ser cheios da virtude, mas não querem se envolver nessa virtude. Muitos querem falar da palavra, quer ensinar o povo, mas não quer nem estar no ensinamento. Então como Deus vai operar? Por isso que Paulo disse aqui em Efésios, há muitos meninos no meio do povo, que se diz ser grandes, que se diz ser formados e acadêmicos, mas são meninos no conhecimento, são meninos que não têm a estrutura espiritual, mudaram seus conceitos, estão cheios de apostasia, conceitos humanos, os seus ouvidos agora estão cheios dos comichão, que já perderam a essência, a unção de Deus, já perderam a revelação do Pai, quando se diz de estarmos mais firmes na sua presença, pela sua palavra. Estão deixando o que é santo, o que é agradável, estão eliminando, para que o povo não adquire o conhecimento e possa ser manipulado como massa manipuladora, onde há a escravatura, a escravidão espiritual diante de muitos lugares, para que simplesmente tenha vários senhores e servos, sabe, diante de um sistema ditatorial, diante de vários lugares, a qual condena o povo, porque não deixam o povo adquirir a estatura e conhecimento, e manipula a massa do povo, que se diz ser evangelho, que se diz ser cristão, que se diz ser povo de Deus, que se diz ser um povo lavado, remido e de boas obras, mas estão doentes, estão fracos, não tem amor, não tem comunhão, não tem desejo
não tem unção, não tem nada. Por que não tem? Porque não se aprofundam na lei do Senhor, não se aprofundam nas verdades bíblicas e querem viver apenas os seus conceitos humanos, a qual, quando diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16, a qual Deus, ele determinou, falou, instruiu que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a junta da operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Quando você traz o ensino, quando você instrui, quando você capacita, você está ajustando o corpo com amor, você está ajustando o corpo às dobras, às juntas, com perfeição, para que todo o corpo se comunique, para que todo o corpo se ande e se avance na presença de Deus, na presença do Senhor. Aí eu quero ver se haverá fraco, se haverá doente, se haverá pessoas sem conhecimento, se a qualidade de ensino está sendo colocada em pauta para que as vidas sejam cada vez mais alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para que possamos ser um povo que não podemos perder as raízes espirituais, não podemos perder a palavra, a essência da revelação sobre a nossa vida, e sejamos cada vez mais, não só de falar que somos povo, que somos lavado, que somos remido, mas de obras, de vivência, sabe, de testemunho, sabe, de demonstração de espírito, sabe, de demonstração de vida. É isso que faz a diferença, em que o povo que está lá fora, aquele que nunca conheceu, possa conhecer de mim e de você alguém que realmente serve a Deus, alguém que realmente está nos propósitos, nos desígnios, na obra do Pai, em espírito e em verdade. Eu quero louvar a Deus por você que esteve aqui comigo no chat, aqui dessa programação dessa noite, a todos os irmãos que têm manifestado a sua opinião, sua expressão. Deus abençoe grandemente a todos que estiveram aqui conosco. Louvado seja o nome de Jesus pela tua vida. Lembre-se, o ensinamento bíblico não pode parar, não pode ser aniquilado, não pode ser destruído. Precisa haver algo para que impacte cada vez mais as pessoas. Qualidade de ensino, demonstração de ensino, aperfeiçoamento de espírito, de ensino, aperfeiçoamento na escritura, vontade do povo entender isso como estilo e regra de fé e de vida, e todas as coisas serão exaltadas de Deus sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Se inscreva aqui no canal TVS News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir, para abençoar essa obra grandemente. Estaremos aqui para a glória de Deus, se Deus assim permitir, quarta-feira que vem. Anote aí na tua agenda, não esqueça, quarta-feira que vem às 21 horas, aqui pela TVS News, ao vivo, tão certo como vive o nosso Deus, ao vivo, para expressar a oportunidade de falarmos da palavra de Deus para as nações. Deus em Cristo continue te dando uma quarta-feira abençoada, um restante de semana abençoado. Sexta-feira, irmãos, no meu canal, esse mesmo ensinamento para a glória de Deus. Entra lá, se inscreva, tem outros e outros ensinos abençoadores para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.